Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Vamos fazer correção da nossa atividade, que foi passada no dia 23. Meninos, a nossa atividade, ela se resume basicamente em diferenciar clima e tempo. É algo assim que a gente confunde muito. Então, o tempo é um estado momentâneo daquele lugar. Então, por exemplo, cai a Pônia. Ai, agora de manhã tá tão friozinho. Ai, à tarde fez aquele calor. Então, eu estou me referindo ao tempo, tá? Então, o tempo, ele seria ali um estado momentâneo. Já o clima é um estado duradouro, né? Então, por exemplo, Goiás, né? A gente tem aí um inverno extremamente seco e um verão chuvoso. Então, é o nosso clima. É óbvio que cada um deles são influenciados, né, por elementos do tempo, como, por exemplo, por alguns elementos. O tempo por elementos do tempo e o clima por fatores climáticos ou elementos climáticos, né? Isso aí vai depender. Então, por exemplo, a umidade, a chuva, a temperatura, a radiação. Então, aí vai ser algo que vai influenciar, ok? Então, vamos lá. A questão de número 1. Qual dos elementos a seguir é um elemento do tempo e do clima? Então, qual dos elementos que está associado às duas situações? Então, seria o quê? A umidade do ar. Porque a umidade do ar, ela influencia tanto momentaneamente, como em um período longo. Então, ela influencia tanto no tempo quanto no clima, tá? 2. Complete. A gente vai completar a frase com as palavras que tá aqui no quadro. Então, ó, o clima, né, é um panorama mais prolongado. Se é prolongado, não é tempo, é clima. Lembra que o tempo é momentâneo? E completo dos padrões de tempo. Ele se refere às condições que prevalecem em uma região ou em toda a Terra e pode ser estudado com uma análise das tendências históricas, né? Através do clima eu posso ver a história daquele bioma, daquela região. 3. No estado de Goiás, o clima é tropical sazonal. Por quê? Lembra que eu falei? Inverno seco, verão chuvoso. Então, você marcaria aí a letra D. Marque verdadeiro ou falso. A. O clima é influenciado por elementos climáticos, que são manifestações atmosféricas que provocam alterações imediatas nas condições meteorológicas. Verdadeiro, ele é influenciado por condições climáticas. B. O clima se refere às condições atmosféricas registradas em um curto período temporal. Falso. É curto período? Não. Longo período. O que refere-se a um curto período é o tempo. Então, tá falso. C. O tempo é um padrão geral das condições meteorológicas, variações anuais de temperatura, umidade, pressão atmosférica, ventos, que se alteram de acordo com as estações do ano. É o tempo, pessoal, que é nesse longo prazo? É o clima, né? E que vai ser influenciado pela pressão da atmosfera. Isso é o clima, tá? Então, falso. D. O clima no estado de Goiás é o clima típico do bioma cerrado, tropical, sazonal. Verdadeiríssimo. 5. Elabora um mapa mental com as características do tempo e do clima com as suas semelhanças e diferenças. Vou mostrar o meu, tá? Vocês podem fazer o mapa mental da forma que vocês preferirem, contando que vocês coloquem a diferença entre clima, tempo, tá? E as características ali que influencia cada um deles, tá bom? Olha o meu mapa mental ali, como que ficou, tá? Então, você pode observar, eu tenho clima, eu tenho tempo, e o estado do tempo atmosférico é medido pelas variações, ó. Então, eu tenho temperatura, umidade, né? Então, fica ali tudo registradinho no seu mapa mental. Pode ficar à vontade como você vai fazer. 6. A gente vai completar a frase e marcar aquilo que completa corretamente. O varia de acordo com alguns fatores, além dos já citados no texto, como no ano de 2020, as recentes no Pantanal. Opa, peraí. O tempo
que ele vai ser influenciado pelo que tá acontecendo no Pantanal agora? As queimadas, né? Então a queimada vai fazer com que o tempo ele fique quente, muito quente, no Pantanal e na Amazônia, que geraram uma onda de calor intenso, ó, o que eu acabei de falar, que em algumas cidades goianas a temperatura chegou ao patamar histórico de 40 graus Celsius, né, pessoal? Então você marcaria a letra A. Meninos, estamos na reta final, logo logo vem as férias, o descanso. Participem das aulas, assistam os vídeos, façam as correções, tá? Não se esqueçam de assistir as videoaulas antes de fazer as atividades, porque elas são muito bem explicadas. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima correção. Tchau!